aqui nessa igreja, para a glória do nosso Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento. Isso é uma honra muito grande para qualquer um de nós ter esse privilégio de ser a ferramenta, de ser um instrumento de Deus para trazer a mensagem do seu povo. Agradecer também ao pastor Joaquim, que com toda a bondade dele também nos dá essa oportunidade, sabendo nós que estaríamos muito melhor servidos se fosse ele que estivesse aqui. Obrigado, pastor. Irmãos, se nós encerrássemos o nosso culto agora, nós já estaríamos muito abençoados, já seria o bastante para nós. Mas Deus tem algo a mais para você. Deus quer falar algo a mais no seu coração. Deus tem uma mensagem a ser dita aqui. Essa mensagem vem de Deus, não vem de mim. Então, irmãos, prepara o seu coração, abre o teu coração para essa mensagem de Deus para a sua vida, para a sua família. Nós estamos numa maratona nesse mês de mensagens dirigidas à família. A irmã Edith fez aqui, nesta manhã, um resumo do que foi dito. Parece que nós sentamos e combinamos, né, irmã Edith? O que era para dizer, porque uma mensagem parece que pega o final da outra, complementa, uma mensagem complementando a outra. Mas nós não combinamos, meus irmãos. Isso é coisa do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, abram as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 35. Nós vamos ler esse capítulo. É um pouco extenso, eu peço a paciência dos irmãos. Mas é uma história interessante. Os irmãos vão prestar atenção e desse texto nós vamos extrair a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Amém? O texto diz o seguinte, irmãos: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Josanias, filho de Jeremias, filho de Ebazemias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maceias, filho de Salom, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra, e que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a essa terra, dissemos:
vinde e nos refugiemos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, fazei-vos boas ações, e não vos sigais outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que eu vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardam o mandamento do seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: ei que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado, não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os teus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará um descendente homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Glória a Deus. Irmãos, é um texto um pouco extenso, mas como eu disse, é uma história. E nós queremos tirar desse texto uma mensagem. Quando nós estamos diante de um texto, irmãos, seja ele de que natureza for, nós precisamos fazer algumas coisas para entender. No texto tem uma mensagem. Nós temos que extrair essa mensagem do texto. Para a gente entender o texto, nós temos que conhecer o contexto. Em que contexto aconteceu aquilo ali? Em que contexto aquilo ali foi escrito? Nós vamos ver isso. O texto nos diz: Jerusalém estava passando por um momento difícil, o povo era totalmente desobediente, tinha rompido a aliança com Deus, não tinha mais compromisso com Deus, não se lembrava mais de Deus, não fazia nada que era agradável a Deus. Estava sendo governado por um rei que, segundo a Bíblia, segundo a palavra, diz que ele fez o que era mal diante dos olhos de Deus. Se o rei não estava preocupado em obedecer a Deus e seguir os caminhos de Deus, o povo muito menos. Eles estavam sendo ameaçados por um inimigo que estava à porta, que era o rei da Babilônia. E Deus estava admoestando, avisando aquele povo: olha, me obedeçam, me obedeçam, me obedeçam, e eles não estavam ouvindo. Então Deus, através do seu profeta de Jeremias, ele mandou que Jeremias usasse como exemplo uma parte daquele povo, uma família, que é essa família dos recabitas. Olha, pega aquela família, leva ela para um lugar de honra, leva ela lá para o templo, leva para uma câmara e ofereça para eles o vinho, coloque nas taças diante deles e mande que eles bebam. E assim foi feito. Levando aquele povo para lá, ele ofereceu para eles vinhos e eles recusaram.
não bebemos vinho. Por quê? Não bebemos vinho porque o nosso antepassado, o nosso patriarca, nos ordenou, nos mandou não beber vinho, não construir casa, viver nômades. E eles obedeceram. Essa ordem tinha sido dada há séculos atrás, mas eles eram obedientes. Isso foi para fazer uma comparação entre o povo, entre aquele povo e aquela família, entre o povo de Judá e aquela família. Olha, essa família obedece o seu patriarca, o seu antepassado, que não é Deus, foi um código de ética que ele criou. E vocês não obedecem a mim, que sou Deus. E eu venho falando, eu venho admoestando, e vocês não me obedecem. Esse é o contexto. Vimos o texto, vimos a mensagem, vimos o contexto do que estava acontecendo. Mas nós temos mais um passo, nós temos que entender o pretexto. Qual era o pretexto desse texto? O pretexto, irmãos, é o motivo pelo qual ele foi escrito. E qual é o motivo? Deus queria conscientizar aquele povo que se eles não obedecessem, eles seriam destruídos. A obediência que Deus pedia para aquele povo ali não era para beneficiar a Deus, era para beneficiar o povo, era para o bem deles. Então Deus queria conscientizá-los disso. Olha, comporte-se como essa família que eu dei o exemplo. Eles mantiveram o caminho, mantiveram a palavra e honraram o seu patriarca. E vocês me desonram. Bem, então, o que nós queremos, o que nós vamos explicar para os irmãos. Eu ouso, pastor, dizer o seguinte: o Senhor chamou aqui duas pessoas para orar. Orar pela vida financeira das famílias, orar pela comunicação das famílias. Duas coisas que causam problemas, não é? E tem várias outras, temos vários outros problemas. Problema é o que não falta. Bem, irmãos, eu digo o seguinte, que aqui está a solução para qualquer problema que você tiver. Para qualquer problema que a sua família tiver. Glória a Deus. Eu não estou exagerando e não estou mentindo. A solução está aqui nessa mensagem. Glória a Deus. Se você sair daqui convencido que eu falei a verdade, que essa mensagem vem de Deus, que essa mensagem é verdadeira, você tem um remédio para qualquer tipo de problema que vocês tenham. Amém? Bem, irmãos, sobre o que nós estamos falando? Às vezes, irmãos, nós ouvimos uma pregação, nós ficamos aqui 30 minutos, 40 minutos ouvindo uma pregação, e quando nós saímos daquela porta ali, se a gente tentar saber sobre o que o pregador falou, às vezes a gente esqueceu. Isso acontece com alguns irmãos? Comigo acontece. Por isso eu uso a técnica aqui no caderno. Né? Eu tive no passado aí um sargento que era nosso sargenteante, e ele dizia: quem tem memória curta, anota. Mas não pode esquecer. Né? Quem tem memória curta, anota. Então eu uso essa técnica, eu anoto. Eu anoto porque eu não quero esquecer a mensagem. Como que você esquece a mensagem que o pastor Joaquim pregou aqui no final de semana retrasada, né? Falando sobre Abraão e Ló. Não pode esquecer. Como que você esquece a mensagem que foi pregada no domingo passado, que a irmã falou sobre a palavra de Deus? Então, irmão, preste atenção. A mensagem é essa. Eu vou dar uma dica. Eu vou falar em uma palavra para você não esquecer. Nós vamos falar sobre obediência. Obediência é a base de tudo. Não tem como começar pulando essa base. Obediência é a base. Obediência é a base da família. A família é a base da sociedade. Se não tiver família, não tem sociedade. Mas se não tiver obediência, não tem família.
Obediência é a base de tudo. Primeira pergunta que nós temos que respondermos nesse contexto: por que nós devemos obedecer a Deus? Qual é o motivo que você tem que obedecer a Deus? Você não tem escolha. Você tem que obedecer a Deus. Primeiro, irmãos, por quê? Porque é um mandamento. É um mandamento. Perguntaram para Jesus qual era o mandamento mais importante. E Jesus de pronto respondeu. Mateus 22:37 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Ou seja, amarás integralmente. Em todos os campos da sua vida você tem que amar a Deus. Bem, que tipo de amor é esse? Esse amor é uma ação, é uma atitude. E qual atitude é essa? Eu vou dar as referências bíblicas aqui de João, capítulo 5, versículo 3, João 14, 15, 2 João 1, 6. Estou falando de 3 referências, mas tem mais, mas não dá tempo para isso, não vou ler todos, mas o resumo dessas 3 referências. Esses versículos dizem que se nós amamos a Deus, nós o obedecemos. Então, irmãos, não há amor a Deus, não há cumprimento do mandamento mais importante, do primeiro mandamento, se nós não obedecemos a Deus. Amar a Deus é obedecer a Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós temos que conscientizar que nós demonstramos o amor a Deus pela nossa obediência. Obedecendo a palavra de Deus. É o cumprimento do primeiro e do mais importante de todos os mandamentos. Irmãos, nós sabemos por que devemos obedecer. E para quê? Nós obedecemos para o nosso próprio bem. Nós não obedecemos para fazer um benefício para Deus. Olha, eu sou tão bonzinho, eu amo tanto a Deus, que eu vou obedecer para beneficiar a Deus em alguma coisa. Não. Nós obedecemos para o nosso próprio bem. Deuteronômio 5, 29 diz: promessa de bem-estar para os que obedecem à palavra de Deus. Deus não está nos pedindo um benefício para Ele. Deus está nos dando um benefício, que é obedecer a Deus. Aleluia. 1 Samuel 5, 15 e 22 diz que a palavra de Deus diz que para Deus a obediência é melhor do que qualquer sacrifício. Então, irmãos, não adianta fazer outra coisa se você não obedece. Não adianta ser o crente mais assíduo na igreja. Não adianta andar de joelhos subir uma ladeira. Não adianta se chicotear. Não adianta você pendurar numa cruz. Não adianta você jejuar se você não obedece a Deus. Obediência, irmãos. Lucas 6,46. Se nós não obedecemos, como podemos chamar a Jesus de Senhor? Senhor do que se nós desobedecemos? E se Jesus não é o seu Senhor, não é o Senhor da sua vida, quem é? Irmãos, nós estamos sendo chamados à reflexão. Atos 5, 29 diz que devemos obedecer primeiro a Deus e depois o resto, depois as regras sociais. Nós temos muito mais compromisso, às vezes, nós temos muito mais compromisso com nossas regras sociais, trabalho, etiquetas, ética, do que com Deus. Primeiro devemos obedecer a Deus. Tiago 22 diz que devemos ser praticantes da palavra, ou seja, obedientes à palavra de Deus. Praticantes da palavra. A nossa prática deve ser a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus não pode ser uma teoria nas nossas vidas.
é a nossa prática diária, a nossa prática a cada instante é a palavra de Deus. Glória a Deus. Hebreus 5, 8 e 9 diz que Jesus é o exemplo de obediência. Jesus não nos pede nada que Ele mesmo não nos deu. Jesus não nos pede nada que Ele mesmo não nos deu. Quando o pastor Joaquim falou aqui de dízimos e ofertas, Jesus não está pedindo nada que Ele mesmo não nos deu antes. Ele nos ensinou, Ele nos deu o exemplo de obediência para depois nos pedir obediência. Ele não desobedeceu em nada. Ele morreu obedecendo. Amém? Mateus 5,19 diz que o obediente terá um grande galardão no reino dos céus. Recompensa, irmãos, pela obediência. 1 Pedro 22 diz que nós somos purificados pela obediência. Nós somos purificados pela obediência. Olha a importância. Bem, irmãos, aqui nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer por quê? A única coisa que nós devemos obedecer integralmente é a palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada além da palavra de Deus. Deuteronômio 11:18 diz: colai essas minhas palavras no coração e na alma, prendei-as como um sinal na mão, como uma faixa na vossa testa. A palavra de Deus não precisa de aditivos, não precisa de discursos, não precisa de buscar um guru, não precisa de buscar um conselheiro. A palavra de Deus é bastante. Nós devemos obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, agora vamos passar para um pouco mais de prática. Nós precisamos de praticar a palavra de Deus. Nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Então vamos colocar isso na prática. Vamos praticar. Eu quero falar com os filhos. Todos nós aqui somos filhos. Ninguém veio por outra via. Somos filhos. Como que um filho obedece a Deus? Nós falamos de amor. E de um amor que é atitude. De um amor que não tem como exteriorizá-lo a não ser por meio da obediência. Então, como que um filho obedece a Deus? Um filho obedece a Deus, primeiramente, honrando aos seus pais. Reconhecendo o valor que os seus pais têm. Valorizando os seus pais. Reconhecer o valor é algo interno que eu faço para mim. Valorizar é algo que eu demonstro para os outros. Respeitando os seus pais profundamente. Tratando seus pais com cuidado, com dignidade e gratidão. Atribuindo aos seus pais importância. Reconhecendo a sua autoridade. E tudo isso o filho faz para quê? Para o seu próprio bem. O filho fazendo isso, ele está fazendo para o seu próprio bem. Ele não está fazendo para o bem dos pais. Está fazendo para o seu próprio bem. Porque há uma promessa. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. E Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Diz que a palavra de Deus ordena que os filhos obedeçam e honrem os seus pais. E aí, promete que assim fazendo terão vida longa. Promessa de vida longa. Amém? Seguindo, irmãos, nós estamos falando de família. Quando nós falamos de família, nós olhamos aquela figura ali. O que é que nós vemos? Pai, mãe e filhos. Pai, mãe e filhos. Falamos com os filhos, vamos falar com o pai. Com o pai, o marido, o sacerdote do lar, o homem, obedece a Deus. 1 Coríntios 11:1 diz que devemos ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo.
Cristo morreu em obediência, sem titubear, sem relativizar a obediência devida ao Pai. Então nós devemos ser imitadores de Cristo. Como imitador de Cristo, nós devemos ser honestos, ter domínio próprio, ser respeitoso, ser fiel, ser humilde temente a Deus. Nós devemos praticar a palavra de Deus em todas as nossas atitudes diárias. A palavra de Deus deve ser o nosso estilo de vida. Nós temos que correr de uma coisa chamada hipocrisia. O que é hipocrisia? É eu falar uma coisa e praticar outra. Eu não posso falar a palavra de Deus e praticar a palavra do Satanás, a palavra do mundo. Eu tenho que falar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Essa é uma maneira que o homem demonstra amor a Deus e obediência a Deus. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, buscar primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e saber que Deus é justo para nos acrescentar as demais coisas. Nós devemos amar e cuidar da nossa família, amando a nossa esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela, se necessário for. É assim que nós honramos a Deus. O mandamento de Deus para nós, homens, pais, é esse: amar as nossas esposas a ponto de que, se for necessário, nós devemos dar a vida por elas, sem duvidar, sem pensar em outra alternativa. Nós devemos amá-las a ponto de dar a vida por elas. Nós devemos, esse cuidado, irmãos, ele inclui proteção, ele inclui sustento, acolhimento, presença, para fixar nas nossas mentes o que nós devemos, nós homens devemos oferecer para a nossa esposa, para a nossa família. Nós devemos oferecer proteção, nós devemos oferecer, dar a provisão para a nossa família, e nós devemos oferecer palavras de afirmação. 3 P's, para nós não esquecermos, gravarmos isso aí: proteção, provisão e palavras de afirmação. Não é só uma das coisas. Às vezes, a cultura de muitos acha que se deu proteção já está bom, se deu provisão já está bom. Mas nós temos também que dar palavras de afirmação, que aquela palavra de amor é demonstrar por palavras a importância que a esposa e que os filhos têm para nós, o quanto nós os amamos. Nós devemos criar os nossos filhos na doutrina do Senhor. É a responsabilidade nossa ser os sacerdotes dos nossos lares. Efésios 6,4 diz que nós temos que ensinar a palavra, nós temos que corrigir, nós temos que orar pela família, nós temos que incentivar a adoração e a comunhão com Deus. Nós temos que ser fiéis com Deus mesmo nas nossas dificuldades. Nós temos que preocupar, irmãos, acima de tudo, de deixar uma herança espiritual para os filhos, conhecimento da palavra e do temor do Senhor. Quando eu falo aqui de herança, irmãos, a irmã Esther, os demais causídicos, profissionais do direito que tiver aí, vai falar: herança é dinheiro, é patrimônio. Mas aqui nós estamos usando ela genericamente. Nós temos que deixar um legado. Um legado é algo que a gente deixa para a nossa posteridade, que não é um valor material, não é dinheiro, mas é um valor ético, são valores morais. É a história que nós deixamos para os nossos filhos contar sobre nós. Então nós temos que preocupar com isso, de qual é a, entre aspas, herança que nós estamos deixando para os nossos filhos, para a nossa família. Então nós, como sacerdotes do lar, nós temos que ter essa preocupação de deixar esse legado. Como aquele patriarca lá dos Recabitas deixou um legado para eles, e eles honraram. Bem, falamos dos filhos, falamos do pai, do marido, vamos falar da mãe, da esposa. Como que a mãe e a esposa demonstram esse amor, essa obediência a Deus? Provérbios 31:30 diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme, que obedece ao Senhor, essa será louvada, será elogiada, enaltecida, exaltada, glorificada, bendita. A mulher que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor.
Essa mulher demonstra esse temor, essa obediência a Deus, sendo temente, vivendo de maneira exemplar, ensinando os filhos nos caminhos de Deus, servindo com amor, permanecendo fiel nas dificuldades, sendo perseverante, construindo o seu lar firmado na palavra de Deus, firmado na rocha. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. É assim que essa mulher demonstra obediência, demonstra amor a Deus. Prática da palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a obediência ela tem consequências, assim como a desobediência também tem. Salmo 128:1 diz que bem-aventurado aquele que teme, que obedece ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele será feliz e tudo irá bem. Essa é a recompensa pela obediência. Tudo irá bem, será feliz e tudo irá bem. Você vai ter a presença de Deus no seu lar. Sua família será unida. Você terá proteção espiritual. Seus filhos serão bem direcionados. Você, a sua família, será inspiração para outras famílias. Você vai contagiar outras pessoas com a sua obediência a Deus. Porque verão na prática o resultado. Você terá força para passar pelos momentos difíceis. Terá paz na sua vida. Terá bênçãos espirituais. São várias as recompensas pela obediência. Deus nos pede obediência para nos dar um benefício. Verdade. Olha que troca. Olha que troca. Uma troca para nós mesmos. Tudo é nosso na troca. Nós obedecemos e somos recompensados pela nossa obediência. Irmãos, uma pergunta para você responder para você mesmo, da maneira que você está vivendo, a sua posteridade, seus filhos. A sua posteridade vai tomar decisões, ter condutas baseadas no que você ensinou? O que você está ensinando para os seus filhos, para a sua família? As decisões que eles tomarem no futuro, baseado no que você ensina hoje, serão boas decisões? Reflita, irmão, sobre isso. Bem, se a obediência tem efeitos, a desobediência também tem. Isaías 59:12 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Primeira coisa, então, é separação de Deus. Como aquele povo estava separado de Deus, com uma aliança rompida com Deus, não tinha mais aliança, não tinha mais compromisso com Deus. Então, irmãos, a nossa iniquidade ela faz separação entre nós e Deus, ela nos distancia de Deus. Você abre brecha para conflitos e divisão no seu lar, influência negativa sobre os seus filhos. Você perde a sua paz, toma decisões erradas e destrutivas, consequências espirituais para as gerações futuras. Aquela herança que você ia deixar, que você deixou, não vai ser uma boa herança, vai ser consequência espiritual, maldições, perda do propósito de Deus no estabelecimento do lar. Deus tem um propósito na criação da sua família. Você vai perder esse propósito por causa da desobediência. Irmãos, obediência é a base. Não tem como você avançar para mais nada se antes você não for obediente. Não tem como você avançar. Primeiro, nós temos que obedecer. O resto vem depois, o resto é consequência. Mas nós temos que voltar. Às vezes, no nosso caminho, a gente já está muito adiantado, mas nós temos que voltar. Se a gente estiver errado, se a gente estiver no caminho errado, nós temos que voltar ao início. Diz que se você descobrir que você está no caminho errado, o retorno é progresso. Você retornar, você vai estar progredindo. O quanto antes você fizer, melhor para você. Concluindo, irmãos, a palavra, escolha uma posição de obediência diante de Deus. É atitude, é escolha. Você escolhe obedecer. Você não é forçado
a desobedecer. Não venha falar que você foi forçado a desobedecer. Você desobedeceu porque você não quis obedecer. Porque quando você obedece, você elimina toda a possibilidade de desobediência. Peça a Deus que a sua escolha de obedecê-lo perpetue na vida dos seus filhos, dos netos, da sua posteridade. Que a sua família seja um exemplo de obediência e fidelidade a Deus. Arrependa da sua desobediência, não há conversão sem arrependimento. Segunda Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. Se há conversão, há perdão. Deus te oferece a todo instante a possibilidade de você retornar, de você recomeçar o seu caminho. Pais, mães e filhos, perseverem na obediência a Deus. Não obedeça só por um dia, só por uma fase da vida, é pela vida toda. Perseverança na obediência a Deus. Tenha união familiar e fidelidade aos valores cristãos. Priorizem a sua relação com Deus e não deixem o mundo influenciar seus valores familiares. O mundo está entrando na igreja, o mundo está entrando nas nossas vidas de maneira sutil. Mas nós temos que ser perseverantes na palavra de Deus e não admitir que, mesmo devagarinho, com coisas que a gente nem sente no momento, que o mundo penetre nas nossas mentes, na nossa casa, na nossa família e destrua os nossos lares. Que o culto a Deus em sua casa seja contínuo, seja o seu modo, seja o seu estilo de vida. Às vezes a gente recebe recomendações para fazer o culto familiar, faça o culto familiar, e a gente faz um dia na semana, ou uma vez por dia, seja lá o que for. Mas esse culto a Deus, aos valores que Deus nos ensinou, que a palavra nos ensina, ele tem que ser constante, é o nosso estilo de vida. Nós cultuamos a Deus com o nosso estilo de vida, como nós vivemos. Filhos, mantenham-se no caminho que foi ensinado pelo seu pai, por sua mãe. Obedeçam ao nosso Deus. Como nós já dissemos, o maior exemplo de obediência que nós temos é Jesus Cristo, que se submeteu à vontade de Deus. Vamos ser imitadores de Cristo, obedientes como Cristo foi. Nós somos cristãos. Cristãos significa seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, pequenos cristos. Nós também devemos nos submeter à vontade de Deus de forma agradável. Irmãos, frisem bem, nós devemos submeter à vontade de Deus de forma agradável, a ponto de dizer, como está escrito em Salmos 48, agrada-me fazer a tua vontade, ou seja, agrada-me te obedecer, Deus. Agrada-me te obedecer, Deus. Obedecer a Deus tem que ser motivo de alegria para todos nós. Amém? Irmãos, eu queria concluir lendo mais um versículo que ele já foi mencionado hoje pela manhã, mas eu quero ler novamente. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. O restante do versículo eu vou deixar para falar depois, porque eu quero ler esse versículo novamente, substituindo o verbo servir pelo verbo obedecer. Então, irmãos, a palavra é essa. Porém, se vos parece mal obedecer ao Senhor, escolhei hoje a quem obedecer. Se aos deuses a quem obedeceram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas no final, irmãos, eu e a minha casa obedeceremos ao Senhor. Eu e minha casa obedeceremos ao Senhor. Eu queria que a igreja repetisse
repetisse comigo em uma só voz. Vamos lá? Eu e minha casa obedeceremos ao Senhor. Irmãos, essa foi uma escolha feita por Josué, que nós podemos fazer hoje também. E declarar em alto e bom tom: eu e minha casa obedeceremos ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa é a mensagem que Deus tinha para você, que Deus esteve para você nessa noite. Glória a Deus. Obedeça a Deus. O fruto da obediência você vai colher na sua vida. Seu filho vai colher, seus netos vão colher, a sua descendência, a sua posteridade vai colher, a empresa que você trabalha vai colher, a cidade que você habita vai colher, o país que você habita vai colher. Glória a Deus. Apenas obedeça a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar o pastor Figueiredo para orar conosco nesse sentido, pedindo a Deus que nos dê a vontade de obedecer, que dê à nossa família o compromisso de obedecer. Aquele exemplo que nós vimos no texto, aquele povo, aquela família, Deus não mandou que Jeremias mostrasse aquela família ali como uma família obediente a Deus, não. Eles estavam no bolo, eles estavam cometendo os mesmos pecados que o povo de Judá estava cometendo. Mas Deus pediu, ordenou que Jeremias o trouxesse e tratasse deles como exemplo de obediência, que eles foram capazes de obedecer por séculos ao patriarca deles, enquanto o povo não obedeceu a Deus que estava presente, enquanto o povo abandonou a palavra de um Deus que estava presente com eles a todo instante. Então, nessa mensagem Deus demonstrou que é possível obedecer, basta ter atitude, basta querer obedecer. A atitude é nossa. Não podemos jogar a responsabilidade para ninguém. Foi porque meu pai não obedeceu, foi porque minha mãe não obedeceu. A atitude é sua, começa a obedecer agora. Amém? Amém. Glória a Deus.